Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Chegamos ao episódio de número 57. E você já sabe, o Ala Esquerda é um espaço de discussão dos temas esportivos, das principais notícias do mundo do esporte, mas sempre com muita crítica, muita análise, contextualizando tudo que está acontecendo. No Ala Esquerda tem sempre posição política, tem enfrentamento, aqui tem lado. Esporte para nós é direito, não é mercadoria. E aqui a gente também tem delírios comunistas. Então deixa eu já movimentar a mesa redonda que só gira para a esquerda, dando meu pontapé inicial e um canhotaço na direção do Thiago Porto. Tudo bom, Thiago? Fala, Alexandre. Bom momento a todos os ouvintes. Olá, Herbert. Olá, Mônica. É sempre um prazer dividir a bancada com vocês. É isso aí, Alexandre. Aqui o esporte é direito e não direita, né? Aqui não burguesão. Então hoje a gente vai falar sobre um tema aí que tá quente, tá pegando fogo no parquinho. E aí, claro, a ala esquerda não podia deixar de dar o canhotaço sobre esse assunto. E você pode acompanhar toda a repercussão dos nossos programas nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @ala_esquerda7 e no Twitter, @alaesquerda7. A gente conta com vocês para essa interação, para gerar esse engajamento. E para deixar aquele fora Bolsonaro genocida, aqui não burguesão. E é isso aí, tamo junto. Vou passar para Juiz de Fora, para nossa camisa 10, Mônica Cury. Bom momento a todo mundo que está mais uma vez aqui ligado no Ala Esquerda, programa 57, o Ala Esquerda tá dando muito certo. Eu gostei, Alexandre, que você já começou com os delírios comunistas aqui. A gente podia fazer depois um programa com o maior delírio comunista no esporte, o nosso maior delírio comunista no futebol, porque assim, é esse tipo de coisa que essa galera da direita entende, né? Delírios comunistas, queria muito entender o que é isso. Aqui não, Juliana Paz, aqui não, burguesão. Mas é isso, eu vou seguir pro Herbert pra gente falar hoje aí sobre essa Copa América, que a gente está pretendendo sediar, que o Bolsonaro está pretendendo sediar, então é um programa de extrema importância. Vamos fazer essa bola girar aí para iniciar esse bate-papo. Bora, Herbert! Dale Mônica, dale Alexandre, dale Thiago, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. O tema é essa absurda Copa América. Vamos tocar a bola rapidinho, daqui a pouco eu devolvo para o Alexandre, devolvo no meio campo para receber esse passe lá na frente. Mas primeiro, vou fazer aqui o serviço básico, sempre inicial no nosso programa. Você escuta este e os demais programas do Ala Esquerda no SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcasts, YouTube e demais agregadores de podcast. A gente está em toda parte, só não escuta quem não quer, ou quem é de direita, ou quem tem delírios comunistas. Aliás, quem tem delírios comunistas é para escutar o Ala Esquerda, certo? Então é isso, passa a bola para o Alexandre para a gente voltar essa bola no meio campo e começar o programa logo, porque a gente tem muita coisa para falar. Não é isso, Alexandre? Beleza, Herbert, isso mesmo. A gente vai conversar sobre um tema que a cada minuto tem uma novidade, a cada segundo tem um dado novo, mas a gente não vai ficar tão em cima do factual, a gente vai poder discutir um pouquinho o que é esse ambiente, né, do impacto política e futebol, o que aconteceu nessa discussão toda da Copa América, outros elementos, a participação dos jogadores, das confederações, aí entre os governos, tudo isso movimentando de forma talvez inédita uma Copa América que esteja acontecendo aqui no Brasil nas próximas semanas. A gente não sabe se a Copa América vai acontecer, então é fundamental a gente fazer um papo sobre isso. Só recuperando um pouquinho, a Copa América ia acontecer Colômbia e Argentina, Colômbia por muitas questões políticas locais, conflitos nas ruas generalizados, uma situação sustentável, né, institucional, não havia possibilidade da realização da Copa América. A gente viu muito isso em jogos, inclusive, da Copa Libertadores da América, que forçaram a barra para realizar lá, e a gente viu exatamente o que aconteceu. Jogadores caindo no chão, com bombas estourando lá de fora do estádio. Uma situação absolutamente irreal para qualquer compromisso esportivo. E depois a Argentina, que declarou também que por conta da pandemia não havia possibilidade de realizar a Copa América. Ficou aquela interrogação, o que a Conmebol vai fazer? Ela desiste da Copa América, ela remarca a data, ela tenta convencer outros países. Ficou uma pergunta, será que vão tentar levar para os Estados Unidos? Será que vão fazer alguma outra coisa
com essa Copa América, afinal de contas tem muita grana aí no meio, e a gente sabe que essas confederações, que são verdadeiros parasitas do futebol, não fazem absolutamente nada para melhorar a situação do esporte, não tem uma visão estratégica, né, do esporte para a nossa região, seja no caso da Conmebol, seja das federações dos países, a gente vem conversando sobre isso desde o primeiro ala esquerda, e o que acontece? A CBF, com o seu Rogério Caboclo, mais sujo que pau de galinheiro, né, envolvido em tudo quanto é esquema, o seu Caboclo aparece tentando dar uma de salvador da pátria, para os recursos, para o dinheiro envolvido na Copa América, querendo trazer para o Brasil, e faz um acordo com o governo que aceita absolutamente qualquer absurdo, que é o governo Bolsonaro, e aí eis que aparece a possibilidade da Copa América se realizar no Brasil. Aí aquela disputa, sede, onde é que vai ser, aqueles acordos políticos, estados bolsonaristas, claro, já sinalizando que querem, que têm interesse. Num determinado momento parecia que tudo caminhava para realmente acontecer a Copa América, apesar da rejeição enorme que o movimento de trazer a Copa América para o Brasil está revelando, mas eis que agora aparecem novidades, né? Jogadores que jogam na Europa, não só do Brasil, de outros países também, sinalizando muitas preocupações com a realização da Copa América aqui no Brasil, pela questão da pandemia, mas também por outros argumentos que tem a ver com a relação com as suas federações, tem a ver também com falta de descanso por conta da temporada internacional. Enfim, são questões aí que estão aparecendo, ainda não estão totalmente claras, mas a gente, obviamente, vai dar pinceladas aqui na nossa discussão. E agora, conflitos entre jogadores, a própria direção da seleção brasileira com a CBF, denúncias mais atuais do Caboclo. Quem achava que o Caboclo só estava envolvido em processos de corrupção, má versação de dinheiro, questões problemáticas com os recursos e financiamento de contratos da CBF, agora aparecem outras situações assim, aberrantes da relação dele com funcionários da CBF. Pois é, Thiago, então é tanta coisa, olha, é difícil até a gente organizar as ideias aqui para começar falando, mas acho que o pontapé inicial talvez seja isso. Como é que o Brasil vai aceitar realizar uma Copa América num momento em que a pandemia continua totalmente descontrolada, não temos vacina, vamos ter aí 10 delegações passeando pelo Brasil, com jogadores que a gente sabe que é difícil controlar, volta e meia estão nos seus cassinos, estão em outros lugares aí. Como é que o Brasil cai nessa furada, Thiago? Alexandre, assim, é uma coisa que a gente nem sabe por onde começar, né? De tanta indignação e tanta revolta, né? Já diria o grande Gil do Vigor, o Brasil tá lascado mesmo. Mas vamos começar pelo começo, então. O governo Bolsonaro, a gente vinha vendo as denúncias dos e-mails, da Pfizer, das vacinas que foram recusadas. De acordo com o senador Randolfo Rodrigues, do Rede, na CPI da Covid, não foram 11 e-mails que foram ignorados, foram 53. 53 e-mails da Pfizer ignorados pelo governo Bolsonaro. E aí chega essa situação da Copa América. Em um dia, eu não lembro exatamente o dia, mas de noite, a Argentina anunciou que não iria mais sediar, a Argentina e Colômbia anunciaram que não iriam mais sediar a Copa América, e aí na manhã seguinte, em menos de 12 horas, surge a notícia de que o Brasil vai sediar essa competição. Então, assim, fica muito claro, claríssimo o descaso dos nossos governantes com a vida da população, né? E a preocupação única e exclusiva com o lucro. Então, daí a gente pode ter a medida do absurdo que a gente está vivendo. E assim, realmente, num primeiro momento, tinha um burburinho de crise, de envolvimento do Rogério Caboclo em algumas denúncias, mas era algo muito no ar. Os primeiros movimentos de jogadores falando e rumores de organizações para não jogar a Copa América não foram de jogadores brasileiros, foram jogadores argentinos, chilenos, uruguaios que jogam na Europa. E aí, de repente, a coisa muda, vaza um áudio do Rogério Caboclo esculhambando a comissão técnica, falando do Kleber Xavier, falando do preparador físico, Fábio Maceredian. E isso cai como uma bomba na concentração da seleção brasileira, né, que está ali se preparando para
para as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo. De repente começam a surgir rumores de que a seleção não quer jogar a Copa América e que um grupo, pasmem, liderado por Neymar e mais 5 jogadores, estaria se organizando para não jogar a competição. Então esse clima tenso, essa ameaça, CBF ameaçando demitir o Tite. E agora, no fim da tarde, a gente está gravando na sexta-feira, dia 4 de junho, surge a notícia de uma funcionária que denunciou o presidente da CBF, Rogério Caboclo, por assédio sexual e moral. É uma denúncia detalhada da funcionária, que tem situações absurdas. Eu vou até deixar a Mônica falar mais sobre esse assunto. Ela, como mulher, vai estar tão indignada, mas vai falar com mais propriedade. E assim, a gente só tem a lamentar que o caos político, o caos social esteja afetando tanto também o futebol, né? Para começar, não era nem para ter Copa América, nem eliminatórias, nem Libertadores, nem Brasileirão, nem nada, né? A gente está num momento que a pandemia está longe de ser controlada, a gente não está conseguindo vacinar numa velocidade satisfatória, muito pelo contrário, e a gente já falou aqui algumas vezes em outros programas que somos contra a volta do futebol nesse momento e somos contra a realização das Olimpíadas, por exemplo, que vão acontecer. Então fica aí a nossa indignação e vamos tocar a bola para frente e falar mais sobre isso. E aí, Mônica? Thiago, então, esse debate aqui, todo mundo que está ouvindo a gente, nós mesmos, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é essa, de quem é que ganha com a Copa América aqui no Brasil? Porque, assim, o torcedor não ganha, não vai ter torcida no estádio, eu não ganho, você não ganha, a sociedade não ganha, porque a gente está passando por uma pandemia, todo mundo está correndo risco de vida, infelizmente. Os estados não ganham, os municípios não ganham, os times de futebol não ganham, os jogadores não ganham. Não tem ganho nisso, assim. Pode ser um ganho mínimo para algum jogador que esteja começando a carreira, mas quem são, né, esses jogadores? Porque o que o Neymar ganha com a Copa América? O que o Thiago Silva ganha com a Copa América? Não ganha nada. Quem é que ganha com essa Copa América no Brasil? É a Conmebol, que ia ficar com um prejuízo aí, um rombo de 637 milhões, e o Bolsonaro, que, a meu ver, está caindo na opinião pública cada dia mais, cada dia que passa. As vacinas não chegam, a pandemia continua, as pessoas com fome, as pessoas sem emprego. A imagem dele no Brasil está caindo. É óbvio, sempre terão aqueles que cegamente continuaram defendendo, porque se identificam com esse ser. Mas a imagem dele está cada dia pior. E se tem uma coisa que pode ajudar a melhorar, é o futebol. A gente já viu isso na história. Copa do Mundo, presidente que faz de tudo para o Brasil, para a Argentina mesmo, ganhar a Copa do Mundo naquela época da ditadura e tudo mais. Precisa melhorar a imagem do povo. Vamos, campeonato de futebol aí, nós temos que ganhar a Copa do Mundo, nós temos que ganhar a Copa América, nós temos que ganhar, o povo ficar feliz, beber cerveja, comemorar, zoar o colega lá do outro país. É isso, cara. Porque é isso, o futebol é político. A gente fala isso todo programa aqui. E aí, você que está ouvindo a gente, que insiste em dizer, não vamos misturar, não sei o quê. Cara, é tudo junto, é a mesma coisa. Porque se tudo é político, o futebol ainda mais. Porque eles sempre utilizaram do futebol para a imagem deles, para o governo deles, a favor deles. Então essa, para mim, é mais uma cartada de tentar melhorar a imagem desse governo que não consegue fazer nada, que não tem plano de nada, que não tem um planejamento na área, né? Não é só na área da vacina, da saúde, não. É na educação, é no transporte, é na agricultura. Os caras não conseguem pensar em nada, não tem um programa. Isso que eu estava pensando, assim, o que eu vou falar no Ala Esquerda hoje, e vou mais uma vez falar do Bolsonaro, porque infelizmente é isso, né? Cara, não tem uma coisa que a gente fala assim, pô, isso ele fez. Isso foi bacana, porque isso ele... Não tem, cara. Não tem plano de governo, não tem nada. A única coisa que pode ajudar a melhorar a imagem desse governo nefasto, cruel, covarde,
E burro, né? Burro. Porque a gente usa essa palavra negacionista e tá, é burro mesmo. É o futebol, sabe? Que pode ajudar a melhorar tudo isso. E aí é como o Thiago falou aí já, 57 e-mails para vender vacina pra gente e não teve uma resposta. Aí a Conmebol falou aí esses dias que bastou uma ligação para um país decidir que vai sediar uma Copa América. Gente, isso é muito sério. É muito sério, porque nós estamos sendo governados por a cabeça de uma pessoa. Sabe, o cara fala, pô, maneira essa ideia aí e tal, e vai. Ele não consulta nada assim, sabe, os clubes, a comunidade que tem a ver com certo assunto, que no caso da Copa América, são os clubes, os jogadores, os torcedores, a população no geral. Ele não quer saber. É inacreditável, bastou uma ligação. Esses aí, o Juliana Paz e amigos da burguesia brasileira, porque eu não acho que a Juliana Paz seja nem... eu não posso falar que ela é bolsonarista, não, porque é o que ela falou, né? Também não estou concordando com esse movimento aqui. Mas é a burguesia, né, cara? Impressionante como que a burguesia, ela pode até ficar contra o Bolsonaro, mas ela rema sempre a favor dele. Pode não perceber. Mas, Juliana, isso que você falou, rema a favor dele, cara. Rema a favor dele. E aí é inacreditável que a gente ainda tenha pessoas que pensam dessa forma, que não tem o mínimo de empatia. Aí, delírios comunistas aqui nesse país é a gente lutar contra a pandemia, pela vida, por vacina, contra a fome, contra o machismo, né, pela liberdade das mulheres. Olha o que o presidente da CBF fez, cara. Pelo amor de Deus, eu não vou comentar isso não, sabe, Thiago? Eu não vou me atentar para esse fato não, porque depois a gente faz um programa focado nisso, sim, porque, sinceramente, eu não consigo nem comentar isso, porque isso, eu tenho certeza que a imensa maioria desse país vai achar, tirando esses bolsonaristas malucos e homens, né, o resto ali vai achar nojento. Eu já sei, sabe? É uma pauta que, inclusive, a direita já está super entrando nela. Então, assim, eu vou ficar nessa primeira fala aqui nisso de quem é que ganha com a Copa América aqui e quem é que perde. Porque só tem um homem ganhando com essa Copa América aqui, dentro do Brasil, que a Conmebol não tá no Brasil, né? E esse homem é o Bolsonaro. E o resto do país inteiro tá perdendo. Então esse país é um país dele. É isso que nós temos que nos atentar aqui. Não, Herbert? Pois é, gente. Essa Copa América em meio ao caos, né? É o pior país onde há a pandemia. Não se pode nem falar em gestão ou gerenciamento, porque não há gerenciamento. É uma vontade, é de propósito não haver o gerenciamento. A gente tem aí 10 delegações chegando no Brasil, aeroportos abertos. O Brasil não fechou aeroporto para ninguém, embora ele mesmo seja o centro da pandemia no momento, né? Então a gente está colocando aí em risco funcionários do setor de hotelaria, funcionários dos estádios, funcionários dos aeroportos. As pessoas nos aeroportos são jogadores vindos de todas as partes do mundo, né? E a gente tem que atentar para a questão da variante, né, das variantes possíveis, inclusive da variante indiana. E nesse cenário a gente tem os estados que são aliados ao governo, né, aliados politicamente. E ainda a gente sempre vai ter, durante muito tempo, os elefantes brancos que estão sempre disponíveis para esse tipo de competição. Infelizmente a gente tem estádios aqui, a gente já cansou de discutir sobre isso, né, construído em estádios onde não tem uma tradição, ou grandes times de futebol, para comportar a capacidade do estádio, né? Então, que ficam sempre disponíveis para esse tipo de competição, inclusive nesse momento. Então, enquanto a gente fala aqui, nessa sexta-feira, dia 4, 9 federações das 10 já comunicaram nas redes que estão prontas. Dessas 10 federações, justamente a que não fez uma comunicação formal foi justamente a CBF. Mas a gente entende, por uma lógica direta, que ela concorda, logicamente, com a Copa América no Brasil. E aí a gente está com a esperança no grupo de jogadores, né? Aí como é que a gente vai acreditar numa mobilização desses profissionais, desses jogadores, se há tanta diferença entre eles, né? O território onde eles jogam, alguns jogam na Europa, alguns jogam na América do Sul, outros jogam
em outros continentes, né? Os salários entre eles, né? Tem a questão do prêmio, do patrocínio, os próprios patrocinadores são diferentes, rola uma pressão. O calendário, tem jogador, tem seleção que está sem jogar há muito mais tempo. Então, por isso, sempre eu bato na tecla a importância de se organizar, gente, de ter sindicato. Sindicato dá muito problema, dá muita dor de cabeça, mas ainda é a melhor forma de se comunicar, porque é uma fala, é uma briga de instituição para instituição, de estrutura para estrutura. Quando o indivíduo tenta brigar contra uma estrutura, ele sempre vai ser desestabilizado onde dói mais, certo? Então sempre haverá diferença entre esses profissionais, e aí essas federações, a Conmebol, elas vão usar dessas diferenças para tentar fazer acontecer a competição. Então, estar organizado é fundamental para garantir, por exemplo, que os mais vulneráveis sejam garantidos nesse momento e que se responda com força a essas instituições que são muito poderosas e muito corruptas, né? Então, nesse momento, a gente tem aí a mobilização que partiu dos jogadores do Brasil, partiu do Neymar, como o Thiago disse, surpreendentemente, mas eu gostaria de ver outros pesos pesados aí da América do Sul, jogadores sul-americanos, né, se enganjarem nessa briga, porque eu acredito que pode até haver uma Copa América, mas se houver uma Copa América sem Neymar, sem Messi, principalmente, sem Suárez, sem Cavani, a Copa América já vai ser mais manchada do que ela vai estar sendo, né? A Copa América do sangue, a Copa América da barbárie, é a Copa América da morte. Totalmente desnecessária, concordo com a Mônica. Essa Copa América, claramente, ela tem o objetivo de desviar o foco, né, do governo federal e também da presidência da CBF, porque necessidade não há nenhuma. São 4 edições de Copa América nos últimos 6 anos. Uma competição que era para ser de 3 em 3, de 2 em 2, de 4 em 4. Foram 4 Copas Américas em 6 anos. Então, necessidade, de fato, não havia, certo? Então, é uma questão muito mais política. Como a Mônica sempre fala aqui, o futebol é político na sua essência. No começo dele, ele é político. Futebol e política não é nem que eles se misturam, eles nascem juntos, certo? Então, essa é só mais uma prova cabal, uma prova muito forte de como as coisas acontecem. Enfim, para quem acreditava aí numa nova CBF, numa nova Conmebol, inclusive eu cheguei a ter essa esperança em algum momento, a identidade segue a mesma, né? São homens brancos, corruptos, de classe média, moralistas, e que sempre botam as asinhas do lado de fora, como já foi explicitado nesse programa, e a gente vai desenvolver um pouco mais. É isso. Pois é, uma situação terrível que a gente se encontra. Acho isso que a Mônica resgatou é muito importante. Como se perdeu completamente, com todas as críticas que possam ser feitas a governos anteriores, como se perdeu essa perspectiva de algum tipo de consulta à sociedade, né, a grupos que pertencem à sociedade, para tentar entender se um evento com esse tamanho, que tem envolvimento do ponto de vista da infraestrutura, da segurança pública, da saúde, obviamente, estamos no meio de uma pandemia, impacto relacionados a no dia do jogo, tem aula, não tem aula, né? Como a gente sabe que isso acontece, naquela região vai paralisar, aquelas ruas não vão abrir, não vão... Quer dizer, tem um impacto monstruoso a realização de um evento de um mês, mesmo considerando a questão da pandemia, que obviamente diminui o número de pessoas na rua. Mas não é nenhuma garantia. E você tem que pensar cenários, né? Isso é uma coisa assustadora, porque esse governo não tem nenhum interesse em pensar nada disso. O interesse é proteger a cúpula militar e os 7 mil militares que já estão dentro do governo, passar a mão na cabeça com benesses de setores das polícias nos estados, e ainda essa questão de liberar armas e formando essas paramilícias, além do fortalecimento das próprias milícias. Estamos vivendo um momento seríssimo. Eu fico imaginando, assim, você vai fazer um evento numa cidade, o impacto que isso tem para aquela cidade, isso não é conversado com ninguém tem que ser ouvido,
né? Um conselho não tem que ser pensado para a elaboração, né? Um comitê para a realização do evento. É um absurdo, em todos os sentidos. Então, isso, como ele colocou, é mais para a verdade. Quer dizer, hoje esse governo age assim, como se não tivesse que dialogar com ninguém da sociedade. Isso está tão claro, está tão óbvio, sabe, que eu fico impressionado da gente ainda se sentir, às vezes, impactado com alguma coisa que é feita. Não, é assim que é feita, e é assim que é feita em todas as áreas. É assim que é feita na área dos direitos humanos, é assim que é feita na área da segurança, liberando a compra de armas e tentando o tempo todo tirar qualquer questão de ilicitude na realização das ações da polícia. A gente tem visto como a polícia agiu nos eventos do dia 29, um negócio muito sério, né? Pessoas sendo presas sem muita justificativa, sendo detidas, sem se entender exatamente o porquê. Eles vão ficar com clareza de que é isso. É um governo autoritário, um governo fascista, que não tem nenhum compromisso com formação de redes, diálogos da sociedade. Vai fazer o que quiser, do jeito que quiser. Agora, duas questões só para essa segunda rodada que eu queria levantar. Uma era uma dúvida que eu tenho. Eu cheguei até a tentar fazer uma pesquisa rápida sobre as leis de concessão, mas não fiquei totalmente, não resolvi plenamente as minhas dúvidas. Que é, o Maracanã, houve uma concessão por parte do governo do Estado para ele ser administrado. É administrado hoje pelo Flamengo e pelo Fluminense. E o Newton Santos é administrado pelo Botafogo. Inclusive foi renovado ali a concessão, né, que vem desde 2008, se não me engano, agora em 2019 foi novamente estendido o prazo da concessão. Então agora, os responsáveis pela administração desses estádios são, consequentemente, Flamengo e Fluminense no Maracanã e o Botafogo no Newton Santos. Como é que o governo e a CBF dizem, então vão ter 7 jogos no Engenhão? Como é que isso é feito? Quer dizer, passa-se por cima da concessão, o Botafogo foi consultado, o Flamengo e o Fluminense foram consultados para dizer que concordam com a realização disso no Maracanã. Será que alguém que é hoje o administrador, né, do estádio, através dessa concessão, poderia dizer, não, entendemos que não é possível a realização nessas condições? Eu realmente procurei tentar entender quais são os limites, até onde a concessão pode dizer não, se é que falaria ou não, também não acho pouco provável nesse cenário que a gente vive hoje, mas dá a entender de que há situações de possível intervenção por parte do poder público, o que faria que, se por acaso ele se negasse, ela poderia intervir por um período de 30 dias, afastar os administradores da concessão, fazer a realização do evento de alguma forma e voltar. Não ficou totalmente claro, mas é mais um desses elementos, né? Não se discute com quem administra o estádio, simplesmente passa-se por cima e todo mundo tem que abaixar a cabeça e aceitar. É uma questão também que, para mim, fica aí dessa história toda. E o outro elemento é a participação dos jogadores, né? O que exatamente está por trás dessa ação dos jogadores? Porque hoje está se discutindo assim, esse argumento de que que os jogadores estão sem férias e que a Copa América seria um desgaste é problemático, considerando que vai ter a Eurocopa no mesmo período e todos os atletas de ponta da Europa estão jogando. Então, é um argumento meio complicado. Qual é o outro argumento que está sendo dado? Porque temos um conflito com o Caboclo, não estamos gostando da forma como o Caboclo está nos tratando. Olha, eu vou ficar muito surpreso se isso for o que realmente está gerando essa indignação dos jogadores. Obviamente, esses jogadores já se sentaram com tudo quanto é gente ali dentro da CBF e nunca criaram nenhuma situação. Isso tudo leva a crer que tem alguma questão, provavelmente, de patrocínio envolvido aí, né? Não sei. Hoje eu vi uma piada no Twitter dizendo o seguinte, se é para se queimar com parte da população e se é para perder as férias, se não for para passar na Globo, para passar no SBT, eu também não quero, né? Então, assim, quais são as motivações que estão por trás disso? Será que tem alguém orientando esses jogadores falando, olha, vocês não têm ideia, começaram movimentos aqui no Brasil de manifestação, daqui a pouco os caras vão para a porta dos estádios fazerem manifestações contra a realização da Copa América e contra o governo Bolsonaro, isso vai acabar sendo direcionado a vocês. Vocês vão acabar ficando um pouco com essa marca de uma seleção de jogadores alienados num país da Covid, próximos de uma CBF de Bolsonaro.
Será que alguém fez essa orientação? Olha, eu adoraria imaginar que sim, mas eu vejo com muita dificuldade acreditar nesse cenário, porque a gente vê aí o principal nome da seleção é o Neymar, que está diariamente o pai dele negociando não pagamento de tributos passados, de negócios e outras situações aí envolvendo as finanças da família e do grupo Neymar, digamos assim, e a proximidade do governo Bolsonaro. Então, é difícil pensar dessa forma. Quer dizer, tudo continua muito nebuloso, mas acho que o que fica um pouco dessa situação é cada vez mais ficar claro para a população brasileira como esses eventos esportivos são manipulados politicamente, com o interesse da realização de eventos como esse. Né? Quando um Estado se coloca à disposição para fazer a realização do evento lá, né? Aqui no Rio de Janeiro, então, o Cláudio Castro, que é um homem inexistente do ponto de vista político, uma figura absolutamente irrelevante, o cara quer ser candidato à reeleição daqui a um ano, né? Ele que herdou o governo do Witzel, que foi cassado e sofreu impeachment. O cara está de braços dados com o Bolsonaro, não vai dizer não nunca. Qualquer coisa que o Bolsonaro queira fazer aqui no Rio de Janeiro, nós seremos aí cobaia e experiência disso. Quer dizer, é importante, né? A gente está aqui, no lado esquerda, sempre apontando isso. Entender que nada dessas questões esportivas se esgotam na dimensão esportiva delas, né? Todas essas questões são levadas a cabo e pensadas e executadas e operadas dentro de uma leitura política da conjuntura. Thiago. É isso mesmo, Alexandre. Eu concordo com você. Vou resgatar aqui uma fala da Mônica. Vou discordar respeitosamente quando ela diz que o Bolsonaro ganha com essa Copa América. Talvez ele ganhe dinheiro. Talvez. A gente sabe que esses contratos, essas negociações envolvem muita grana e tem muita corrupção nesse meio. Mas em termos de popularidade, eu não concordo que o Bolsonaro ganha com a Copa América, não. Eu acho até que ele tentou fazer isso. E aí, sim, concordo com você. Ele trouxe mais uma competição para tentar alavancar a popularidade dentro de um cenário em que realmente a popularidade dele cai muito. A CPI vem mostrando, provando, né, para quem precisava ainda de provas, que o Bolsonaro é completamente negligente. Então eu acho que o fato dele trazer a Copa América para o Brasil foi um tiro no pé. Ele mirou num aumento de popularidade. Na minha visão, o tiro saiu pela culatra. As pessoas, o povo brasileiro ficou completamente indignado com a vinda da Copa América para o país. Eu vejo muitas críticas, muita gente reclamando. E aí a principal emissora de televisão caiu em cima, ainda mais que a Globo não tem os direitos de transmissão da Copa América. Então os jornalistas puderam ter essa liberdade de descer o cacete mesmo na decisão. Então, na minha visão, foi um tiro no pé para ele. Foi mais um motivo de queda na popularidade dele. Em relação às concessões, Alexandre, eu também fiquei curioso com isso, até porque logo no mesmo dia do anúncio, o Flamengo já se colocou contra a realização da Copa América, ou então, pelo menos, que parasse o campeonato brasileiro enquanto a Copa América acontecesse, e fizeram uma reunião na CBF, acabou chegando num acordo, mas, assim, eu também fico curioso com essas concessões. Será que os clubes ficam totalmente reféns da CBF? Será que... Eu também fiquei curioso, eu também fiz uma pesquisa e não consegui encontrar um resultado satisfatório para dizer se os clubes não têm o direito, né, de negar, não, aqui nesse estádio não vai acontecer. Como você falou, o Cláudio Castro é completamente submisso ao Bolsonaro. Enfim, isso pode ter influenciado na decisão de ceder o Maracanã como palco da final. Mas eu também tenho essa curiosidade de saber, então
É simples assim, vai ser aqui, pronto, acabou. Thiago, Oi. só um detalhe, por exemplo, o Newton Santos é uma concessão da prefeitura, e é do governo do estado, pertence à prefeitura. O Newton Santos nem passa, assim, não seria nem pelo Cláudio Castro, porque seria do Eduardo Paes. Então é mais uma figura política aí que não sei se foi consultada ou se não participa aí dessas negociações. Pois é, então assim, no final das contas está todo mundo no mesmo bonde, né? A verdade é essa, Cláudio Castro, Eduardo Paes, enfim, muitos outros, acaba todo mundo ali se ajeitando. É uma questão de faz um favorzinho aqui, joga uma graninha ali, e no final todo mundo se ajeita, todo mundo de direita e o povo que se foda, né? Bom, e por último, sobre o verdadeiro interesse, né, de um possível boicote dos jogadores, a participação na Copa América, eu não tenho provas, então não vou acusar, mas é uma reflexão que eu faço. Há pouco tempo o Neymar teve o contrato rompido com a Nike por conta das denúncias de abuso, de assédio sexual que caíram sobre ele. A Nike rescindiu o contrato e recentemente ele veio reclamar que a Nike traiu ele, que ele não teve direito de se defender. E durante o treino tampou o símbolo da Nike no colete. Então, eu fico pensando também se tem alguma coisa a ver com esse possível boicote, né? O Neymar, que dificilmente se posiciona em questões como essas, de repente começa a liderar um movimento. É sempre meio difícil acreditar nas intenções do camisa 10 da nossa seleção de hoje. Mas também a gente já falou, né, dos áudios vazados do Rogério Caboclo falando mal da comissão técnica. Então, assim, me parece mais uma birra pessoal, uma coisa ali de... Não que não tenha valor, é claro, se o presidente da confederação esculhamba membros da comissão técnica e os jogadores defendem eles, isso é uma coisa que tem valor, é uma coisa importante. Mostra que os jogadores não são totalmente 100% cordeirinhos, mas a indignação que a gente espera, a indignação dos jogadores em relação à pandemia, a empatia com quase 500 mil mortos no país, isso é uma coisa que ainda me parece meio distante de ser o motivo real dessa revolta. Concorda, Mônica? Acho muito difícil ser a pandemia. Se fosse a pandemia, sinceramente, eles falariam. Só falar, gente, dá uma entrevista aí. Dá uma entrevista e fala, olha, não concordo com a Copa América no Brasil no momento que estão passando. Eles não vão falar isso porque não é isso. Sabe, assim, eu, infelizmente, eu já tenho um preconceito gigante quando se trata de certas instituições e de certas pessoas que estão sempre dentro dessas instituições de alguma forma, mesmo que sejam jogadores ali, tem esse vínculo com a CBF, tem esse vínculo com a cúpula do futebol, não só no Brasil, no mundo. E aí eu duvido muito que o problema deles seja preocupação com a sociedade ou até com a vida das pessoas que cercam esse evento que não são jogadores, né? Eu procuro acreditar e tento achar a resposta sempre no dinheiro. Para mim, todas as perguntas que vocês fizeram aí, a resposta está no dinheiro, está no capital mesmo, porque essa galera gira em torno disso. Por exemplo, Alexandre, isso que você falou aí, dos clubes, dos estádios, os clubes poderem negar isso e tal, eu acho até que pode, sabe? Acho até que pode, afinal de contas são eles que estão administrando. Mas como é que eles vão fazer isso? Como é que o Botafogo vai fazer isso? Como é que o Fluminense vai fazer isso? O Flamengo ainda poderia, talvez, tal, mas como que eles vão fazer isso? Eles devem um cacete pro governo federal, Deve um monte de imposto aí. Vai fazer isso como? Pode ter a melhor das intenções, mas vai lá dar uma entrevista desse tipo. Não quero, sei o quê. Pronto. Um monte de cobrança aparece lá na série das Laranjeiras.
Não acho que tenha como os clubes fazerem isso nesse momento, não. Não devendo tudo que eles devem, sabe? E quanto aos jogadores, para mim a intenção passa longe de ser com a gente, assim. Eu acho que aí é muito mais isso que vocês falaram de patrocínio. Acho que é a chave disso aí, desse debate. Primeiro que as empresas estão muito preocupadas com essa repercussão toda, né? Não só disso, mas de vários problemas, por exemplo, que você citou aí, Thiago, da Nike ter desfeito o contrato com o Neymar pelas acusações que sofreu aí. As empresas estão de olho nessas coisas, estão preocupadas com isso. E para essas empresas gigantes arriscarem a imagem dela num evento que nem tem tanto dinheiro assim para elas, nem vai passar na maior emissora do Brasil, por exemplo, que é o país que é o ápice assim, da Copa América, né? Brasil e Argentina carregam nos ombros todo o futebol sul-americano aqui, infelizmente, né? Não porque não estou desmerecendo os outros países, mas questões de marketing mesmo, dinheiro e tudo mais. Então, os patrocinadores estão muito preocupados de vincular a imagem deles nesse aspecto aí, contra a pandemia, contra a vida. O Brasil vai chegar a 500 mil mortos. Nenhuma empresa quer carregar isso junto, não, sabe? E aí envolve muito isso. Se os patrocinadores não querem, os jogadores passam a não querer também. Porque, sinceramente, gente, vamos fazer uma hipótese aqui de um mundo sem pandemia, um mundo sem esse caos que a gente está vivendo, mas o caboclo lá, o presidente da CBF, xingando da mesma forma a comissão técnica. Você acha mesmo que os jogadores iam fazer esse motim? Só por causa disso? Acho que isso é um gás também, claro, dá uma alfinetada ali e falar, lá, esse cara, não sei o que, não, vamos ficar contra, não sei o que, beleza. Mas não é isso que motiva esses caras, não. Na minha cabeça, assim, eu posso estar muito enganada, mas não é isso que motiva esses caras, não. Infelizmente, o que motiva eles é patrocínio mesmo, dinheiro no bolso, sabe? As férias, que eles gostam muito mesmo, acho que as férias também é uma ajudinha ali. Enfim, eu tô, infelizmente, totalmente descrente com esses agentes, assim, dentro da sociedade, né, que estão envolvidos no futebol no Brasil. E, para mim, todas essas respostas para o que vocês falaram aí é capital, dinheiro, infelizmente. O que você acha, Heber? Bom, é isso. Eu acho que vocês esgotaram essa questão financeira e política. Eu vou me ater aqui um pouco mais à questão do futebol, não necessariamente o bola e campo, né? Quero aqui resgatar alguns trechos de fala, né? Acho que vocês problematizaram muito bem a questão aí do Maracanã, do Newton Santos, a relação com governos estaduais, com prefeitura e com os clubes. Eu falei isso na minha primeira participação. No entanto, vou deixar um pouco mais evidente, né? Os estados sede escolhidos por esse governo não precisa ter um QI de 200, de cento e tanto para entender o porquê que foram escolhidos, né? A gente tem Mato Grosso, tem Distrito Federal, tem Goiânia. Então, se Manaus não tivesse tido tanto problema com a questão da pandemia, provavelmente Amazonas, né, o Manaus seria. Então, o governo, além de tudo, está levando para a Copa América para estados onde o governo estadual, as prefeituras estão com pires na mão, né? Porque não sabem o que fazer com esses estádios. Inclusive, queria aqui marcar posicionamento. Não dá para também fazer elogio para político, né? Mas o Rio Grande do Norte e Pernambuco rejeitaram a Copa América, né? Então, isso foi muito interessante de se observar. E sobre a questão dos jogadores mesmo, da comissão técnica, gente, assim, o Tite e os jogadores decidiram que vão falar sobre esse assunto depois dos jogos das eliminatórias, né? A gente tem um jogo hoje, sexta-feira, e tem mais um jogo na terça-feira. Ou seja, vão falar na terça ou na quarta-feira. E o que esperar desse pronunciamento, né? Desse posicionamento? Eu espero que
até lá as coisas não sejam arrefecidas, não coloquem panos quentes nisso. Eu espero que o Tite e os jogadores conservem o mínimo de dignidade possível, não disputem a Copa América. A gente também está cansado de gente que se esconde atrás do famoso só estou cumprindo meu serviço, só estou cumprindo meu dever, né? Alguma das piores coisas que já fizeram no mundo foi de gente que estava apenas fazendo o seu trabalho, né? Então, essa seleção é a seleção principal, numa das piores safras que o Brasil já teve. Ou seja, é esse time mesmo que está aí. Não tem outro time, né? Você vai mudar uma peça ou outra. Então, assim, não tem nenhum jogador aí que seja pobre. Todos eles, no mínimo, têm uma condição social, uma condição de vida ok hoje em dia. Ninguém tem a sua carreira ameaçada na seleção ou mesmo nos clubes por conta desse boicote. Então, eu espero que eles sustentem esse boicote à Copa América, embora eu não acredite muito nisso. Sobre o presidente da CBF, Mônica não quis falar agora, isso realmente merece um programa, mas eu quero tratar de duas questões rápidas aqui, né? Primeiro, uma crítica ao Globoesporte.com, porque se há a preservação de identidade da vítima, não adianta nada esconder o nome dela e dizer o cargo que ela ocupava, o cargo a qual ela foi promovida. É muita irresponsabilidade fazer isso, né? Com o mínimo de boa vontade, com o mínimo de pesquisa, se descobre a identidade facilmente da mulher que denunciou o presidente da CBF. Então isso, inclusive, atrapalha. Até porque isso é complementar ao outro ponto que eu quero ressaltar aqui, né? O rito a qual esse caso vai ser submetido é muito complexo, mas ao mesmo tempo muito angustiante e desesperador. Porque foi oferecida a denúncia ao Comitê de Ética e o caboclo vai ser condenado, vai ser punido ou não, isso na esfera administrativa, né? Através de assembleias gerais administrativas. Então, imagino que com diretores da CBF, que inclusive, segundo o relato da vítima, tem alguns diretores que são testemunhas, que poderiam ser testemunhas, né? Testemunhas de acusação, mas a gente não sabe como vão se posicionar, e presidentes de federação, né? Já que é uma Assembleia Geral. Então, assim, para ele ser condenado é necessário haver 3/4 de votos para que ele seja considerado condenado. Então, analisem esse cenário, né? Uma mulher vítima, um acusado julgado pelos seus pares. Se a gente fizer uma análise rápida, presidentes de federações, de diretores da CBF, são todos a mesma identidade, né? São homens brancos de classe média ou ricos em cargos diretivos. Então, quais as chances dele ser punido ou dele receber uma punição que seja condizente com esse ato tão abjeto e nojento, né? Então, ali, se ele for condenado, eu sinceramente acredito em multa, acredito em advertência, não acredito em punição, em afastamento do futebol por 10 anos, em banimento, não acredito em nada disso, infelizmente. Aliás, na própria justiça estadual, onde o processo também vai correr, o cenário é muito parecido, né? É o que a gente sempre fala sobre democratização dos setores de poder, né? E também em organização para combater as organizações. É aprender a jogar esse jogo que esse perfil identitário sempre joga, senão eles sempre vão jogar em casa. Então, enfim, da minha parte é isso. Aliás, tem dois pitacos finaizinhos aqui para eu passar para o Alexandre e a gente começar a despedida. Quero dar um pitaco sobre um comentário que o Thiago fez, né? Porque eu acho muito burro, não o Thiago, logicamente, mas esse argumento de que os jornalistas da Globo são incoerentes por serem contra a Copa América. Para começar, que eu considero um ser humano complexo, né? Então você pode ter um posicionamento sobre um assunto que vai ser muito diferente de um posicionamento que você tem sobre outro, né? Então, em alguns momentos você vai estar errado, em outros você vai estar certo, em outros você vai estar, inclusive, mais posicionado à esquerda, mais posicionado à direita, em alguns momentos mais conservador ou mais liberal. Enfim, o ser humano é complexo e sempre foi assim e sempre será. No entanto, quando se aponta a incoerência de alguém, você está personalizando a questão. Você está falando que aquela pessoa está errada, né? Por estar falando aquilo ou por estar em silêncio. Mas isso não invalida o argumento.
né? Em outros termos, você pode até considerar que os caras foram incoerentes sobre o barulho que fizeram aqui e o silêncio que tiveram lá. Ou seja, o barulho que estão fazendo sobre a Copa América e o silêncio que fizeram sobre campeonatos estaduais e brasileiro, mas não significa que eles estão equivocados no que eles disseram. É simples assim, no que eles disseram sobre a Copa América. Luiz Roberto tem razão, André Rizek também teve razão, e outros jornalistas, e Ana Thaís teve razão, e outros jornalistas que comentaram também tiveram razão sobre esse assunto. Então, é simples dessa forma. E para fechar aqui, eu quero só citar... Oi? Eu concordo que eles têm razão, concordo. A gente sabe que a gente está falando aqui, a gente está batendo nessa história da Copa América, e eu concordo que eles têm razão. O que eu disse é uma questão de chefia, de editorial. A gente sabe que no jornalismo, às vezes o diretor, o chefe, né, quem manda na emissora, às vezes acaba tolhindo os jornalistas de criticar um produto que é dele. Então, assim, isso não tem nada a ver com a opinião dos jornalistas. Sim, Thiago. Dizer que eles tiveram mais liberdade editorial, eles tiveram menos medo de represálias de chefia para criticar a Copa América do que, de repente, eles teriam de criticar um outro campeonato que a Globo transmita. Sim, Thiago. Eu entendi seu argumento. Mas eu tô falando porque houve uma manada, né? De uma galera falando que se você não falou sobre o Campeonato Brasileiro, estadual, você não pode falar sobre o Copa América, só tá falando porque a Globo não tem o direito. Não é bem assim que funciona. E mesmo que tenha sido isso, não invalida o argumento dessas pessoas. Inclusive teve ex-professor nosso falando sobre isso. Mas isso aí é caso pra gente discutir na reunião de pauta, nas reuniões de pauta. Mas enfim, para finalizar aqui mesmo e passar para o Alexandre, quero citar aqui um tweet que eu acabei de ver do Fagner Torres, lá do Lado B do Rio, que é um podcast que eu acompanho sempre que posso, mas vou citar aqui. Dos últimos, abre aspas, né? Dos últimos 4 presidentes da CBF, o primeiro foi banido da FIFA por corrupção. O segundo ficou 5 anos preso nos Estados Unidos. O terceiro é procurado pela Interpol. E o quarto é acusado de assédios moral e sexual. Não resta dúvida que a camisa mais adequada a se usar no alto bolsonarista é a amarelinha. Fecha aspas. Alexandre, fecha o programa. Beleza, Herbert. É isso mesmo, né? É uma linha sucessória, né? Não é nem no caso dessas figuras se a gente imaginasse que houve um rompimento em algum momento, por uma indignação por conta de algumas dos fatos envolvendo algum desses atores. Ao contrário, né? Eles foram fazendo seus sucessores e foram perpetuando essa mesma linhagem que chega hoje ao caboclo na CBF. É isso aí, galera. Olha, muitas possibilidades aí. Eu acho que ficou o embrião de um monte de temas. Esse, então, da relação de parte da esquerda com o discurso hegemônico que às vezes sai de alguns jornalistas da Globo e o uso deles. Eu também acho que tem dificuldades e tem problemas, mas eu acho que isso é um papo para um outro momento, que a gente possa conversar especificamente sobre comunicação, enfim, está chegando aí perspectivas de eleição, como é que isso vai ser tratado. Eu acho que também ficou um embrião para a gente discutir isso e tantas outras coisas importantes que essa Copa América, de alguma forma, colocou uma luz, né? É isso aí, galera. Então, valeu demais. A gente se reencontra no Ala Esquerda 58. Um abraço para todo mundo e aquela rodada final para as despedidas. Manda ver, Thiago. É isso aí, galera. Temos um programa. Foi ótimo. Fogo no parquinho da CBF. A gente queria, né, que esse tipo de situação culminasse numa mudança da CBF, da Conmebol, mas a gente sabe que é muito complicado. Então resta a gente continuar resistindo e continuar batendo nessa galera. Então é isso, temos um programa. Obrigado, Herbert, Alexandre, Mônica. Sempre bom estar com vocês e vamos nessa. É isso aí, temos um programa. Vou me despedir aqui, só lembrando da fala do Thiago, que ele não concordou comigo. Eu vou dizer, Thiago, caraca, que bom que você não tem esse medo, assim, porque eu morro de medo. Um campeonato tipo a Copa América aqui no Brasil, se o Brasil ainda for campeão, olha, cara,
o brasileiro é um bicho muito doido, muito torcedor, muito apaixonado, né? Esse clima de patriotismo aí, de Brasil e não sei o quê, isso aí é o que o Bolsonaro precisa para melhorar a imagem dele, cara. E eu acho que melhora muito se a Copa América for aqui, o Brasil sair bem, aquele clima de vamos tomar uma cerveja lá em casa, vamos ver o futebol, Brasil acima de tudo, com camisa da CBF, cara, isso aí é muito bola dentro deles. Então, eu, assim, não tenho esse pensamento mesmo que o seu, que foi uma bola fora dele, não. Eu acho que eu acho que ele sabe direitinho o que ele tá fazendo e é uma boa jogada para melhorar a imagem dele, na minha opinião. Queria despedir hoje, dando parabéns aí pra galera que foi nas manifestações aí do dia 29 de maio. Lembrando que dia 19 de junho já tem marcadas outras manifestações. Se você não quer ir, se você ainda está com medo da pandemia, tudo bem, todo mundo entende, mas alguns querem ir para a rua, alguns estão precisando fazer essa luta é importante. Não vamos discutir sobre isso agora, não. Vamos apoiar quem quer ir para a rua, vamos fazer uma manifestação bonita e responsável, como a gente fez no dia 29, com todo mundo com máscara, todo mundo com álcool gel, distanciamento social, porque a gente é pela vida. Lembrando que, assim, que é preciso lamentar mais uma vez, não posso deixar de falar, lamentar isso que a gente está passando, tudo que a gente está passando com o Bolsonaro no nosso governo, com o Caboclo na CBF. Cara, olha, sinceramente, se eu tivesse pensado subjetivamente num caos para esse ano, não seria tão catastrófico quanto que está sendo, assim, esse ano não, né? Esse momento que a gente está vivendo. Queria estar pautando aborto legal, seguro e gratuito, queria estar pautando taxação de grandes fortunas, queria estar pautando moradia para todo mundo, terra para todos, reforma agrária. Estou aqui pautando se a Copa América pode vir para o Brasil ou não numa pandemia. Estou aqui pautando se a gente deve vacinar ou não. A gente está discutindo a vacina, se a gente vai vacinar ou não, o que é bom, o que é ruim. Porra, a gente abaixou o nível do debate político no Brasil, caiu catastroficamente com esse cara no poder. Catastroficamente. A gente tinha discussões lá em cima, agora a gente está tendo discussões lá no limbo, assim, sabe? É um pesar e desculpa, gente, pela minha despedida gigante aqui, porque é um desabafo que eu precisava fazer aqui na hora esquerda. É isso, até a próxima, até o programa 58. Estamos aguardando ainda a vacina, né, Herbert? Com certeza, Mônica, com certeza. Seguimos aguardando. Desabafo mais que necessário. Gostaria de encerrar o programa com uma notícia boa. Não dá para se considerar boa, né, embora o contexto de todo mundo não seja o mesmo, mas eu quero oferecer esse programa aqui para o meu irmão, Carlos Eduardo, que eu me referi se eu não me engano, no programa passado ou a 2 programas passados, não tenho certeza agora, que entrou para a estatística de quem estava com Covid, então ele já passou o período de quarentena, o pior já passou, está se recuperando, está entrando agora para a estatística dos recuperados, né? Só nos deu aí um grande susto, mas então uma notícia boa e que sirva de alento e também de esperança para as pessoas que têm familiares, amigos, conhecidos nessa situação, porque torcer para que todo mundo que tiver com esse vírus maldito consiga se recuperar, consiga sobreviver, e sempre lamentando pelas quase 500 mil pessoas que não tiveram a mesma oportunidade, não tiveram a mesma sorte, mas enfim, quero terminar aqui comemorando a recuperação do meu irmão. Então é isso, programa 58, daqui a pouco a gente está no 60 e até semana que vem. Vamos nessa, galera. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Viva o SUS, bora Bolsonaro.